Implantes, você acredita em fantasmas e espíritos? Um telespectador aqui do Geraldo assistiu uma matéria que parou São Paulo e o Brasil. Lembram do túnel da morte? Um túnel onde aconteceu uma guerra dentro dele e mais de 300 pessoas foram mortas na Revolução de 32. Foi um caso real que aconteceu entre Minas e São Paulo. Só que nenhum programa de televisão tinha mostrado esse túnel. Um telespectador que estava vendo o balanço geral, 1h da tarde, 3 minutos, 1h03. Um telespectador estava vendo o balanço, pegou aí o celular dele, de curiosidade, falou: ah, que matéria bacana, Geraldo, e bateu uma foto, pá! No dia seguinte ele foi ver a foto no celular dele. Olha só quem apareceu atrás do repórter. Balança. Existem mistérios que vão além da nossa vã filosofia. Existem mistérios nesse mundo, existem mistérios nesse planeta que ultrapassam as fronteiras e até mesmo os nossos limites de pensamento do que existe e do que não existe. Caieiras, 1º de setembro, ano de 2013. Como vai, Geraldo Luiz? Tudo bem? Eu vejo o seu programa todos os dias. No dia 30/8, você mostrou uma matéria sobre o túnel da morte, que falava sobre a história viva de mineiros e paulistas. Quando o historiador que estava ao seu lado disse para você que você estava sendo observado por alguém, ele falou a verdade. Quando vocês estavam atravessando o túnel, como telespectador seu, eu estava com o celular e bati uma foto do televisor, do meu televisor. E apareceu vários rostos de pessoas olhando para você. Se você tiver qualquer dúvidas, venha até a cidade de Caieiras para ver que é verdade. Aí ele escreve: a minha caneta, eu troquei de caneta porque a minha estourou. O meu celular é 9536, assinado Mauro. A carta. Existem mistérios que realmente desafiam a mente humana desde que o mundo é mundo. Um telespectador do Geraldo aqui da Record, que mandou essa carta para mim. Aliás, hoje é difícil a gente receber carta, a gente recebe mais e-mail, mas eu prefiro as cartas. Mandem cartas para o Geraldo. Há pouco tempo, eu desbravei uma reportagem inédita que o Brasil não conhecia. Incrível! Fomos o primeiro programa de televisão, a começar a contar uma história da belíssima cidade de Cruzeiro. Eu prometo voltar a Cruzeiro. O túnel fantasma. Estão lembrados da grande reportagem da semana, a reportagem exclusiva do Geraldo, que mostrava uma história que parece que o Brasil não conhecia.
Aliás, Chico Paz, Olho da Notícia lá. Aliás, existem muitas histórias escondidas do Brasil que o próprio Brasil não sabe. Essa história de Cruzeiro parece ter sido uma. Voltando ao passado, a história do túnel fantasma e do trem do século retrasado que levava ouro, café e minério para paulistas e mineiros. Vocês estão lembrados? A reportagem, a grande reportagem do túnel fantasma. O túnel que dividia dois estados e que serviu como uma guerra. A guerra da Revolução de 32. A Revolução Constitucionalista de 32. O Balanço Geral de São Paulo, como sempre, contando a história do Brasil, descobriu um túnel onde aconteceu uma guerra. Paulistas e mineiros morreram. Mais de 300 mortos dentro de um túnel que foi conhecido como o túnel da morte, o túnel da guerra, da Revolução de 32. Estão lembrados? Balança. Um túnel onde vocês vão conhecer a história macabra que o envolve e as pessoas que nesse túnel morreram. Para isso está aqui comigo esse historiador que há anos vem pesquisando e ele já esteve nesse túnel. Você me garante que todas essas histórias que você vai contar há séculos que existe aqui. Sim, todas essas histórias, não só como você vai comprovar pessoalmente. Nós vamos encontrar, o meu produtor Gustavo falou que foi lá, que é possível você vasculhar e encontrar vestígios da guerra, vestígios de pessoas enterradas. Sim, é possível, existe. Esses vestígios existem até os dias atuais. Coisas que você facilmente encontra, não só como é muito fácil se encontrar, até mesmo onde as pessoas estão mortas. Como o caso que nós vamos ver daqui a pouco, que fotos históricas mostram que depois que a estação Coronel Fulgêncio foi dominada pela tropa mineira, eles pintaram a parede com sangue escrevendo Coronel Fulgêncio. Assim também como um canhão que matou o próprio Coronel Fulgêncio no caminho que se segue até Minas Gerais e indo para lá. Entre espólios de batalha e pessoas mortas, ainda é possível se encontrar muitas coisas lá. Aqui aconteceu uma guerra. De um lado mineiros, do outro lado, quando você cruza o túnel, já é o estado de São Paulo. Já é o estado de São Paulo. Você consegue observar que o mesmo filete de rio ainda passa por ele. E que tudo isso aqui foi construído manualmente. Preste atenção agora naquela parede da estação. O que está escrito lá? Coronel Fulgêncio. Só que você, Carlos, passou para a minha produção uma imagem impressionante. O que é? São os mineiros que acabaram de dominar a estação que se chamava Estação Túnel e escreveram com sangue Coronel Fulgêncio, porque tinham acabado de dominar o túnel. Veja agora as imagens, as filmagens ainda em preto e branco, do momento em que os mineiros, com sangue naquela parede, escreviam Coronel Fulgêncio. Veja. Foi uma grande reportagem. Geraldo não sabia que existia um túnel onde tinha acontecido uma guerra e tantas pessoas morreram. Aliás, até mesmo no vilarejo onde eu estive, as pessoas falam que o túnel realmente era fantasma. E um telespectador meu, que está aqui, fotografou com um aparelho de celular. E esse aparelho de celular revela 3 imagens que vocês vão ver.
Antes de falar dessas imagens, o povo do vilarejo falando com o Geraldo que o túnel realmente é fantasma. Lembram? Eu passava de madrugada ali, vi vulto dentro do túnel. O senhor viu? Eu vi tudo. E aqui na casa também da minha sogra, embaixo também, sempre ali parecem umas coisas ali fora de hora, ali meia-noite, parece umas coisas batendo na porta. Entendeu? Aí esses relatos aí, por causa desse povo da guerra aí, por causa desses, né? A minha irmã, ela foi atravessar lá o túnel, ela, mais os colegas dela, e ela sentiu uma pessoa assim do lado dela. Aí ela foi, no decorrer do túnel, ela foi correr de medo, até arranhou, passou o tornozelo dela no trilho, cortou, sabe? Mas ela sentiu que tinha uma pessoa ali do lado. Então eu com minha mãe, a gente toma conta de uma estação, que vem o passeio do trem, pode passar 4 e vem nessa estação. E nós duas tomamos conta da estação. E lá, você tá limpando o banheiro da estação, passa um vulto nas suas costas. E lá que você deu a revolução. Você, de verdade, não precisa... Você já sentiu isso? Já. Eu não desço lá sozinho de jeito nenhum, só vou acompanhada. Verdade. Verdade. Por quê? Porque eu tenho medo? Quando que aconteceu? Explica certinho pra mim. Você foi lá pra fazer a limpeza. Sempre acontece isso. Eu já tô acostumada, não é acostumar, já passo direto assim. Esse vulto apareceu em que local? Na estação, só no banheiro, 2 banheiros, tem o masculino e o feminino, e eu no masculino. Mas é um vulto rápido? Rápido, passa nas suas costas sem você só vê aquele negócio, já arrepia todo. Isso que eu ia te falar, e o teu corpo, quando passa esse vulto... Fica todo... pesado, não? Carregado. Fica. Ele dá descarga sozinho no banheiro. A gente tem medo. Só tá brincando. É verdade. A descarga do vaso... Dá descarga sozinha. Nós tem medo. Quando vai ela junto, vai com outro companheiro, nós tem medo. A senhora trabalha quanto tempo lá? 10 anos. Esses 10 anos eu vejo passar lá o vulto. E quem não sabe, que não sente o clima pesado, entendeu? Quando você entra dentro do túnel, quando tá na estação. Não é verdade mesmo. Acreditar ou não, vou ser muito sincero, eu acredito no povo brasileiro. Gente simples que não teria o porquê mentir. Um apresentador de televisão, um jornalista. O túnel da morte que eu entrei.